Olha só, eu fiz o cadastro, eu fiz os acessórios, eu fiz créditos e avancei para deduções. Quando que acontecem as deduções? Pode ser um Bacenjude, pode ser um depósito judicial, pode ser uma penhora, tá? Então existem várias situações que você considera. Pode ser depósito e consignação e por aí vai. Bom, o importante é saber que eu tenho valores que foram pagos, né, que tem que ser abatidos dessa conta. Eu posso avançar, se não tiver pagamento, eu avanço direto e já vou para o meu cálculo, resultado do cálculo, tá? Mas eu tenho aqui a possibilidade, se eu tiver pagamento em séries, eu uso também, né, exatamente naquele mesmo formato lá dos créditos, data inicial, valor com juros ou sem juros e histórico, tá certo? E ele vai processar exatamente como fiz lá no passo dos créditos, no passo 3. Bom, eu vou colocar simulações de pagamentos. Então, digamos que lá em 10 de janeiro de 2019, esse cidadão veio e efetuou um depósito, um processo ou um Bacenjude, como eu falei. A origem aqui não interessa muito, interessa o valor, a data. Então, vou colocar que ele pagou 10 mil reais e vou colocar aqui pagamento amortização, Bacenjude, o que você tiver no histórico do processo. Bom, também eu tenho a tabela de correção monetária. Normalmente aquela mesma que foi utilizada. E quando eu tenho várias, você tem que escolher. Melhor que você escolha a do tribunal, tá? Agora, se eu tenho TR lá, eu uso TR aqui. Se eu tenho GPM lá, eu uso o GPM aqui. Tá certo? Então, estou usando TJ São Paulo, vou usar TJ São Paulo. Tá? Juros, idem. Idem. O ideal é que você faça do vencimento, porque é a data que o dinheiro ficou disponibilizado, tá? Esse aqui é o padrão, é o do vencimento, que significa aqui, ó, que é a data do pagamento, do depósito, tá? Nesse caso de deduções. Mas pode ocorrer outra data. Determinação judicial, normal, padrão do vencimento. E a mesma taxa utilizada de juros, né, utilizada no cálculo, atualmente 1% Código Civil, 1%. Se fosse fazenda pública, aí eu utilizaria 0,5%, poupança, nova poupança. Então eu tenho as possibilidades aqui por causa disso, tá, gente? Por causa de determinações judiciais, ou se for fazenda pública, eu teria que ter lá no cadastro, ter cadastrado os juros da fazenda pública para ter acesso a ele aqui. Maravilha? Bacana, essa é a lógica dos passos, essa é a lógica do sistema. Bom, eu posso ter mais de um pagamento. Tá? Vou colocar aqui 15 de fevereiro de 2020, ele efetuou um pagamento de 5 mil reais, tá? Uma penhora. Ok? Faço a mesma coisa, vou colocar do vencimento. E aí eu tenho o cadastro dos pagamentos efetuados. Podem ter N pagamentos, N pagamentos. Eu faço o preenchimento, estou olhando no processo, eu posso colocar aqui, né, a folha que está, o ID que está esse pagamento, informação. Aqui é tudo informação que eu preciso e você coloca ou não, de acordo com sua necessidade do que você escolher colocar como histórico, ok? Então o preenchimento dele é muito simples. Ou insere, ou data, valor, histórico, escolhe a tabela e juros do vencimento. Se houver alguma coisa diferente por determinação judicial, você pode usar outra variação qualquer aqui. Bom, maravilha. Depois de feito isso, gente, vem uma parte que é mais complexa para você decidir, que eu chamo de clássico, remanescente e artigo 354. E aqui eu tenho que dar uma pausa para explicar para você o que significa cada coisa dessa para você decidir. O que é clássico? Clássico eu chamo como os tribunais fazem normalmente, que é atualizar todo o crédito até hoje, atualizar todo
todas as deduções até hoje e fazer o abatimento no final, a compensação dos valores no final, tá? Como aqui é um tutorial, eu não posso entrar, não dá para entrar no conteúdo teórico disso para você entender a diferença. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: esse cálculo com o método clássico, o valor que você pagou proporcional ao valor do crédito, ele tem uma variação. Então significa que é melhor para o devedor, tá? Porque eu jogo juros sobre uma base integral, que é a base que ele pagou, que é a base do valor dos pagamentos, e não proporcional ao que ele pagou de juros. É utilizado, né? E aí o sistema tem que estar adaptado para utilizá-lo e para fazer para você. Então, repetindo, o método clássico atualiza todo o débito com juros, correção e etc. até a data de hoje, atualiza todas as deduções também até a data de hoje. Quando eu falo a data de hoje, é a data final do cálculo, e ele abate um do outro ao final. Ok? E me dá o resultado desse remanescente. A segunda hipótese de cálculo remanescente é o que eu chamo de remanescente proporcional, que ele vai fazer o seguinte: ele vai parar o valor do débito, né, na data do pagamento, na data da dedução, e vai dizer o seguinte: qual é a proporção de juros em relação ao pagamento. Então, se eu tenho 50% de juros, 50% de principal mais correção, o valor que eu paguei de R$ 10.000, por exemplo, que está aqui no meu exemplo prático, ele vai dividir. Ou seja, R$ 5.000 eu paguei de juros, eu paguei 5.000 de principal. E vice-versa, eu posso pagar 30% de principal, 70% de juros. O que vai determinar isso? O meu cálculo. O sistema vai lá e faz essa conta. Quanto que tem de juros, quanto que tem de principal. E aí ele separa dentro do valor que você pagou da sua dedução na mesma proporção. Isso que é o mais justo. Por quê? Porque permanece durante o tempo a mesma proporção de pagamento. Eu não vou ter juros sobre os juros que eu efetuei de pagamento. Entenderam? Então, a segunda hipótese. Terceira hipótese, que aí eu tenho uma origem no Código Civil do artigo 354, que diz que imputa-se pagamento primeiro, se não for determinado de forma diferente, aos juros. Então, o que o sistema faz aqui? Ele para também o cálculo na data do pagamento, da dedução, verifica o que tem de juros, e se o valor que você pagou, por exemplo, nessa data 10 de janeiro de 2019, eu parei o cálculo, eu tenho 20.000 de juros, os 10.000 que eu paguei, tudo de juros. Por quê? Porque eu imputo primeiro o pagamento de juros. Se eu tiver 20.000 de juros, efetuar um pagamento de 30.000, eu paguei todos os juros, entendeu? Então ele compara o que eu tenho de juros com o valor do pagamento. Então, se eu tenho, repetindo, 3 situações, tá? 10.000 de juros, 20.000 de juros, 10.000 de pagamento. O que vai acontecer? Você vai pagar, vai ser tudo juros. Se eu tenho 20.000 de juros e 20.000 de pagamento, se igualam, eu paguei todos os juros. Se eu tenho 20.000 de juros e 30.000 de pagamento, eu pago todos os juros e 10.000 do principal, porque eu zerei os juros e eu imputei o pagamento primeiro aos juros e o que sobrou eu paguei de principal e correção, tá certo? Como eu falei para vocês, é uma questão muito técnica e eu tento colocar aqui de forma rápida para vocês, né, de forma superficial, mas para que você entenda que eu tenho 3 opções. O caso do remanescente artigo 354, o resultado vai ser melhor para o autor. Tá? Então, clássico, eu atualizo até hoje os 2 valores, tanto do débito como do crédito, e faço a compensação hoje. Melhor para o devedor. Remanescente, eu vejo o valor do pagamento proporcional de juros e principal e trago até hoje. Eu faço isso proporcional. E aí eu tenho o equilíbrio do pagamento em relação ao débito, não tem anatocismo. No artigo 354, eu faço o seguinte: eu primeiro pago os juros e se sobrar valor do pagamento dos juros, aí sim eu pago o principal e correção monetária. Esse é melhor para o autor, tá certo? Interprete, veja a situação do seu processo, do tribunal
e decida qual é o melhor e qual é o que vai ser correto para o seu processo. Eu vou escolher o clássico, vou fazer até o final, que aqui eu acabei de fazer o cálculo, né? Estou no passo 4 e vou finalizar. Avançar. Tenho o resultado do cálculo e aí eu vou abrir o cálculo clássico. Eu vou comprar o cálculo, colocar a assinatura, o rodapé se for o caso. Eu só vou pagar o cálculo quando eu escolho por ele, tá? Eu vejo o resultado financeiro e vou abrir o cálculo depois de comprá-lo. Até aquele momento da compra não teria valor nenhum a pagar, tá certo? Eu vou simular aqui também, ó, a dedução no remanescente, vou avançar e vou fazer esse cálculo para a gente fazer uma comparação dos resultados, tá certo? Olha, comprei também, vou abrir o cálculo e agora eu tenho o remanescente e vou fazer o terceiro, que é o artigo 354. Vou avançar e eu tenho o resultado do artigo 354. Tá certo? Vamos agora ver o nosso PDF, o resultado do nosso cálculo, da nossa simulação. Então, olha só, vamos lá. O clássico primeiro, tá? No clássico primeiro. Aqui os dados, conforme eu digitei. Tá? Juros de mora detalhado abaixo, por quê? Porque eu tenho várias possibilidades de juros. Por que detalhado de correção monetária? Porque eu tenho várias possibilidades de correção monetária. Aqui eu tenho um resumo do cálculo, tá? Olha, o principal, a correção monetária, os juros calculado, então já estou no resumo, né? Os juros de mora, a correção monetária, tudo destacado. O subtotal do meu cálculo, que é a base para multa. Está vendo aqui? Olha, eu tenho uma multa, ele traz a multa para cá. Por que, que não é 85? Porque nem todas as parcelas eu coloquei multa. Então ele vai lá e separa as parcelas que eu quero multa e coloca a minha base de multa aqui, tá certo? Lá embaixo está tudo discriminado. Multa atraentes, tá vendo? Olha, coloquei aqui a data, a correção, né? No caso zero, porque esses índices aqui foram negativos, por isso está retornando zero. Tá? O índice acumulado foi negativo. Eu tenho a multa atraente corrigida, os honorários de sucumbência 10% com a base de cálculo, informando qual é a base de cálculo. Multa 523, informando qual é a base de cálculo. Honorários de execução também, olha, em valor, tá vendo? Olha. Agora, fazendo correção monetária e colocando juros do trânsito em julgado, tudo conforme foram configurados em cada passo. E as custas processuais, olha, com correção monetária, porque assim eu defini. Valor total da execução, R$ 114.731. Bom, agora eu vou para a dedução. A dedução eu fiz no método clássico, tá? Então, ele vem e abate o valor atualizado da dedução com juros de mora e faz abatimento hoje. Olha só, vamos aqui agora para ver isso de forma discriminada. Olha só, as parcelas que eu coloquei em INCC e 0,5%, ele agrega em um relatório e vem data, histórico, valor do título, fator de correção do INCC, os juros conforme eu escolhi, prorata, calcula percentual sobre o valor corrigido e soma, e esses títulos aqui com essa configuração me deu 12.869. Eu tenho aqui outro aqui com contagem decrescente, tá vendo? Eu coloquei trânsito, ele separou. Por quê? Porque os juros eu coloquei diferente. Então ele vai separando o relatório de acordo com a minha configuração. Ó, aluguel aqui, ó, data, histórico, valor do aluguel, fator de correção do IGPM. Mudei a tabela de correção. Juros do trânsito decrescente, multa de 2%. Então, a configuração para aluguel, ele separa e me dá o total separadamente aqui. Bacana? Dano moral, eu coloquei data fixa, aquele comportamento que eu falei para vocês. Né? E evolução de valores devidos, pensão. Eu coloquei do vencimento
e TJ São Paulo. Né? TJ São Paulo, valor corrigido, juros do vencimento. Duas coisas eu quero mostrar para vocês no relatório, para complementar a explicação, são as deduções. Bom, veja aqui, ó, na dedução clássica, o que ele fez? Mesma coisa, olha, valor do depósito, do pagamento, faço a correção, coloco os juros e atualizo. Veja que eu não separei nada. O valor do título, do valor do depositado é o valor do título para mim. Eu faço a correção direta, tá? E aí eu faço a dedução. Olha só, vou voltar aqui. Eu faço a dedução no meu resumo. Eu trago o valor corrigido com juros e faço a minha dedução. Valor líquido 97.358,26. Tá? A última coisa que eu quero explicar nesse caso aqui vai ser o caso do decrescente. Lembra que eu falei data fixa? Decrescente. Perceba, olha, as parcelas que venceram anteriores à data, olha, ele conta da data do trânsito, olha, data do trânsito, data do trânsito. Essas venceram depois do trânsito, então não estão em mora ainda. Então eu começo a fazer relativa, decrescente, olha. A partir da data do trânsito, decrescente anterior, fixa pela data do trânsito. Essa é a interpretação que eu tenho que fazer no processo para decidir se a data é fixa ou se a data é decrescente. A contagem é decrescente, ok? Então, olha só, resultado do cálculo. 97.358,26 com o método clássico. Com o método remanescente, que é proporcional, olha só, 97.983,16. 97.358,26, 97.983. Perceba que esse valor está menor. Menor para o autor, para o requerente. E aqui ele está remanescente, porque ele está equilibrando, separando. Então vamos ver aqui o nosso relatório de remanescente. O restante é tudo igual. Tá? Valores devidos, deduções. Olha só, ele calcula e separa proporcionalmente os juros do principal e não deixa incidir juros sobre os juros que você pagou. E aí ele equilibra e faz esse cálculo. Isso aqui é muito utilizado em fazenda pública. As procuradorias, né, estaduais e a União também, nos precatórios, utilizam essa questão proporcional. Tanto é que no precatório você tem separado os juros, você destaca os juros, exatamente o que esse cálculo que fez quando você escolhe remanescente. Então, olha só, quando eu vou para o artigo 354, o sistema vai dar um valor maior para o requerente. Por quê? Porque ele pagou primeiro os juros. Vamos lá também para o relatório das deduções. Veja só, tinha muitos juros, né, porque a dívida era antiga. Todo o valor que eu paguei foi abatido de juros. Né? Veja só, principal zero. Se esse valor fosse maior do que os juros, eu faria a divisão. Não é o caso. E aí eu coloco os juros somente pelo valor principal. Valor principal zero. E aí eu tenho um resultado melhor para o autor, tá certo? Então, repetindo, se eu tivesse um valor pago aqui que fosse maior do que os juros, eu faria o pagamento dos juros e o que sobrasse eu colocaria para principal. E aí eu tenho um cálculo respeitando a determinação do artigo 354. Quando utilizar o artigo 354? Bom, há uma controvérsia em relação a isso, depende da sentença, depende da sua interpretação, porque o artigo fala que se não houver pactuação de forma diferente, é assim que deve ser feito. Tá? A pergunta é, utiliza-se em título judicial, só em contrato, e aí você tem que interpretar e, obviamente, se você utilizar o artigo 354 por determinação judicial ou por pedido, você tem que colocar, se você for um advogado, colocar na sua petição. Se você estiver fazendo um cálculo para um advogado, se você é um perito, você tem que colocar no seu parecer a origem disso, que é o artigo, tá? E a forma que funciona para que, em caso de impugnação, você tenha a origem
da, da solução e do resultado matemático desse cálculo. Tá? Finalizando, eu tenho aqui ó, todos os dados que estão previstos lá no Código de Processo Civil, que é tabela, vara, comarca, processo, requerente, requerido, data de incidência desses juros, tá certo? E as bases de cálculo, que aqui é uma coisa que nós colocamos no sistema para facilitar a leitura e a conferência do resultado do cálculo. Tá bom, gente? Esse é o passo 4, você finalizou o cálculo e está salvo no seu sistema. Vou só voltar aqui e fazer um tour rápido no meu sistema. Eu tenho aqui ó, a possibilidade de ver o meu cadastro, alterar, meus cálculos, né, meu extrato para ver o crédito que eu tenho, adicionar créditos ou sair do sistema. Então, meus cálculos é interessante olharmos porque todos os cálculos que você fez no sistema estão salvos na nuvem. E quando você entra nele, você pode abrir, você pode editar, você pode duplicar esse cálculo. Você tem, digamos, processo repetitivo, você não precisa digitar tudo. Você duplica, edita ele e está tudo pronto. E você pode excluir. Você busca, tá vendo? Pelo modo, pelo requerente, pelo requerido, pelo processo, pelo contato e pela data do cálculo, que aí você facilita a sua busca dentre aqueles cálculos que você utilizou, né, para fazer no sistema de todos os módulos, tá? Nós estamos aqui no tutorial de correção monetária, né, de cálculo judicial, porém eu tenho PASEP, Rural e estão todos aqui, ó, e você pode buscar. Eu tenho, eu posso direto iniciar um novo cálculo, onde eu tenho todos os cálculos do meu sistema, tá? A parte administrativa é só interna, mas você pode ver os índices econômicos, os salários mínimos e etc. E você pode navegar no sistema. O mais importante dessa parte, né, do tutorial é demonstrar realmente os meus cálculos. Por quê? Porque é um serviço, tá aqui o cálculo que nós acabamos de fazer, ó, Beltrano e Ciclano, eu posso duplicar ele. Se eu clicar na mãozinha, olha, dupliquei o cálculo Beltrano Cicrano. Eu quero editar, eu entro aqui e altero. Eu quero alterar a tabela, eu quero alterar juros, o que você alterar, obviamente. Tá certo, gente? Então é isso. Espero ter explicado bem o tutorial rápido, simples, a matéria é complexa e merece um curso, né? Mas o objetivo nosso aqui é ensinar você a utilizar o sistema de uma forma rápida e prática, tá bom? Muito obrigado. Vocês têm a opção de estar tirando dúvidas pelo telefone da SOS Cálculos ou pelo e-mail, que é o contato@soscalculos.com.br, também fazendo sugestões para a gente, tá bom? Para a evolução do nosso sistema, ok? Obrigado e até a próxima.